O que aconteceu nos 3 dias entre a morte e a ressurreição de Jesus? Onde Jesus esteve durante esse período? Nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos relatam que Jesus foi crucificado por cerca de 6 horas antes de falecer. No momento final, ele proferiu as palavras imortais: "Está consumado", como registrado no livro de João, capítulo 19, versículo 30. Em seguida, ele inclinou a cabeça e entregou seu espírito. Seu corpo permaneceu na cruz apenas por um curto período antes de ser retirado. Foi José de Arimateia, com a ajuda de Nicodemos, um de seus seguidores, quem o enviou para o sepultamento. 3 dias depois, seu corpo e espírito foram reunidos, e ele ressuscitou dos mortos. Após sua ressurreição, ele se mostrou aos seus discípulos, começando com Maria Madalena, e depois ascendeu aos céus. No entanto, muitos têm se perguntado o que aconteceu nos 3 dias entre sua morte e sua ressurreição. Onde Jesus esteve e o que ele fez? A Bíblia, em particular os evangelhos sinóticos, não oferece um relato abrangente das atividades de Jesus durante esses 3 dias, também conhecidos como descida ao inferno ou harmonização do inferno. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João concentram-se principalmente nos eventos que levaram à crucificação de Jesus e sua ressurreição. O período entre sua morte e sua ressurreição está mais ligado a interpretações teológicas e tradições do que a narrativas bíblicas explícitas. No entanto, podemos tentar compreender esse período muito importante. Uma das revelações mais claras sobre o paradeiro de Jesus nos 3 dias após sua morte pode ser deduzida de sua conversa na cruz. De acordo com a Bíblia, Jesus foi crucificado ao lado de 2 criminosos. Um deles pediu a Jesus para se lembrar dele quando Jesus entrasse em seu reino, conforme registrado em Lucas capítulo 23, versículo 42. Jesus respondeu: "Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso." Isso implica que após sua morte, Jesus foi para o paraíso ou o céu. Isso faz sentido porque, em seu último suspiro, Jesus entregou seu espírito nas mãos de Deus, que, como sabemos, só pode estar em um lugar de bem-aventurança e amor eterno, ou seja, o céu. Outro relato interessante sobre o paradeiro de Jesus nos 3 dias entre sua morte e sua ressurreição é encontrado em 1 Pedro capítulo 3. Pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no espírito, e no espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. Estes eram os espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus, quando ele ficou esperando com paciência nos dias em que Noé estava construindo a barca. As poucas pessoas que estavam nela, 8 ao todo, foram salvas pela água. Este trecho pode ser interpretado de 2 maneiras. Primeiro, pode significar que Jesus, em algum momento entre sua morte e sua ressurreição, foi ao inferno e fez uma proclamação aos espíritos que estavam presos lá. Sob essa perspectiva, esses espíritos que Jesus abordou podem ser tanto demoníacos quanto humanos, ou até mesmo anjos caídos. É provável que os espíritos mencionados no trecho se refiram aos anjos caídos, aqueles que foram presos por violar a lei de Deus juntamente com Lúcifer, que os enganou e os virou contra seu Deus. A referência ao dilúvio de Noé indica que a violação ocorreu antes do tempo de Noé, embora o trecho não nos diga exatamente o que Jesus disse aos espíritos prisioneiros. Parece improvável que tenha sido uma mensagem de redenção, já que os anjos não podem ser salvos, conforme Hebreus 2:16. É mais provável que Jesus tenha proclamado e declarado sua vitória sobre Satanás e seus seguidores. Nesta perspectiva, Jesus foi ao inferno para anunciar seu triunfo
e declarar sua vitória sobre a morte e Satanás. Outro trecho bíblico que nos fala sobre o paradeiro e as atividades de Jesus nos 3 dias entre sua morte e sua ressurreição é Efésios capítulo de 8 a 10. Quando ele subiu aos lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. O que quer dizer, ele subiu? Quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra, isto é, até o mundo dos mortos. Paulo, referindo-se ao Salmo 68, escreveu que quando Jesus subiu, ele levou cativos. Isso pode ser interpretado como significando que, após garantir a salvação na cruz, Jesus reuniu todos os redimidos que estavam no paraíso e os levou para sua morada permanente no céu. Isso incluiria pessoas como Abraão, Davi, Josué, Daniel, Lázaro, o ladrão na cruz e todos os outros que haviam sido justificados pela fé anteriormente, tirando-os do Hades, que é o lugar dos mortos, para o seu novo lar espiritual. Outra forma de interpretar Efésios 4 é que nos 3 dias entre sua morte e sua ressurreição, Jesus derrotou e aprisionou nossos inimigos espirituais, ou seja, o diabo, a morte e a maldição do pecado. Ele então subiu vitoriosamente aos céus, como Deus. Essa perspectiva também encontra apoio em Mateus 12, que diz: porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Por fim, é importante observar que os detalhes exatos do que aconteceu durante esses 3 dias não são explicitamente descritos na Bíblia, e várias tradições cristãs têm perspectivas diferentes sobre o assunto. No entanto, temos as palavras de Jesus sobre o assunto. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Isso nos dá a confiança para afirmar que ele foi para o paraíso após proclamar sua vitória sobre a morte e completar sua obra de redenção.